Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Limites, tudo começa logo depois que a Zeynep, ainda meio desconsolada ali, conversando com a Lely Ibrahim, ela questiona ele se ele sabia que o Tuncay estava muito arrependido por tudo que fez contra ele. Ele fica calado, não responde exatamente nada para ela e ela continua dizendo que o Tuncay, sempre que via ela, perguntava para ela: Zeynep, será que o Lely Ibrahim realmente me perdoou? Será que ele fez isso porque ama ela? Ou na realidade será que ele fez isso porque também gosta dele? Ela diz que quando respondeu para ele, respondeu que ele, o Lely Ibrahim, na realidade fez isso porque gostava muito dele. Zeynep continua dizendo para o Lely Ibrahim que ele, o Tuncay, sempre falava que ele, o Lely Ibrahim, era um homem ali muito honesto, muito íntegro, um homem corajoso, um homem de verdade. O Lely Ibrahim, ele fica o tempo todinho ali sem nem saber o que dizer para Zeynep e ela continua dizendo que no final ele terminou daquela forma apenas para salvar a vida do Fricat. Logo depois que ambos ficam ali um tempinho em silêncio, o Lely Ibrahim começa a dizer que realmente ele era um homem muito valente ali, ele era igualzinho a ela, a Zeynep. O Lely Ibrahim continua dizendo porque para proteger aquele que a gente ama, a gente não se importa com quem é o inimigo, porque a gente enfrenta e exige dele lá explicações. Zeynep fica ali olhando para ele e o Lely Ibrahim continua dizendo: e foi justamente isso que o Tuncay fez. Ele foi lá e me enfrentou do mesmo jeitinho que você, Zeynep, faz. A Zeynep fala para ele que se um dia ela conseguir ter um filho, ela quer muito que ele se chame Tuncay. O Lely Ibrahim tenta até falar com ela, explicar, tenta se aproximar, mas acaba desistindo, tenta mudar até de assunto ali e diz a ela que não sabe na realidade o que vai ser deles dois ali, mas o que ela decidir pode ser qualquer coisa que ela tome sua decisão e decida, vai ser exatamente como ela quiser. Ele continua dizendo para Zeynep, enquanto ela fica olhando ali seriamente para ele, ele diz para ela que entristeceu ela, decepcionou ela e também feriu ali todos os seus sentimentos. Ele continua dizendo que pede que na realidade ela acredite que como tudo ali que o Fricat sente com o que aconteceu lá com o Tuncay é a mesma coisa que ele ali, o Lely Ibrahim, sente por ela, pela Zeynep. A Zeynep, vocês percebem que o negócio dela é ficar o tempo todo ali em silêncio, apenas ouvindo tudo que ele está falando, e ele continua dizendo que ele falhou com ela porque não conseguiu protegê-la. Só que a Zeynep, por sua vez, ela vai com algumas palavras duras agora com a Lely Ibrahim e começa logo dizendo para ele que ela, na realidade, em todo esse tempo que ela teve ali com ele, nunca esperou que ele viesse ali proteger ela. Ela continua dizendo que nunca, jamais ali, ela esperou que ele protegesse ela, nem muito menos nunca culpou ele por nada que aconteceu com ela, mas a única coisa que ela esperava dele é que ele sempre fosse honesto com ela. O Lely Ibrahim responde para ela que algumas vezes, para proteger quem a gente ama, a gente é necessário, a gente precisa mentir para elas. Ela continua ali apenas olhando para ele e ele continua dizendo para ela que não podemos falar tudo ou contar ali exatamente sobre tudo, porque nós precisamos proteger aqueles que a gente ama. Ela fica um tempo ali olhando para a cara dele e ele também fica ali só olhando para a cara dela, não sabe nem o que ela vai dizer, então ela vem com a surpresa e diz a ele que a partir de agora ela já não mais faz parte da vida dele, então ele não precisa mais nunca mais proteger ela. Ele fica até calado ali, não sabe nem o que responder e ela continua dizendo que ele não precisa mais proteger ela, nem se importar com nada, nunca mais com a sua vida. O Lely Ibrahim, ele continua ali em silêncio, não sabe nem o que dizer para ela, apenas pensativo, e ela diz que a partir de agora quer perguntar apenas uma coisa para ele, que por favor, que ele seja honesto com ela. Ele fica calado, não diz nada para ela e ela continua dizendo que aqueles documentos, aqueles nomes, na realidade, quando ele veio para ali, ele voltou para cá com um propósito, não é? Ele responde a ela que sim, que exatamente foi por conta disso, então ela pergunta a ele se por acaso ela também fazia parte desse plano dele.
Quando ele abre a boca para tentar falar alguma coisa, ela diz que ele espere e não fale nada, porque na realidade ela não quer saber de mais nada. Ele tenta mesmo assim falar com ela, chama pelo seu nome, mas ela interrompe ele novamente e diz a ela que não quer mais saber de nada, porque agora já é tarde demais para que ele venha querer ser honesto. Ele continua ali parado, travado, agora não sabe mais o que fazer, e ela se levanta aos poucos, vai lá na porta, abre a porta e pede para que ele saia, porque tudo que ela precisa agora é ficar sozinha. Logo depois, a cena muda, vai lá para Ieda, que está conversando nesse momento com o August, e ela diz para ele que o que será do Halil Ibrahim e a Zeynep a partir de agora. Ele responde que se ele conhece muito bem o Halil Ibrahim, ele jamais irá desistir da Zeynep. Ela responde que espera muito que sim, só que fica um pouco confusa e questiona ele o quanto que ele conhece o Halil Ibrahim. Ele até engasga ali sem saber o que responder para ela e fala que na realidade ele está se referindo ali ao que ele ouviu falar sobre o Halil Ibrahim. Ela responde para ele que no caso dela, ela conhece o Halil Ibrahim e a Zeynep desde que eles eram tudo crianças. Ele fica calado olhando para ela e ela fala que mesmo assim, conhecendo eles assim há tanto tempo, ela mesma não pode afirmar isso e que fica surpresa ali por ele falar isso aí com tanta certeza. Ele continua ali tentando disfarçar para ela e diz que vamos dizer que tudo isso que ele falou ali foi baseado em apenas uma visão profissional. Ela pergunta uma visão, uma observação profissional, como assim? Pede para que ele explique. Ele responde para ela, continua ali tentando se sair, falando que na realidade isso pode ser que seja apenas um desejo dele, porque ele não quer que de forma nenhuma dois apaixonados ali venham se separar, né? Então ela responde para ele que sim, que é exatamente isso. Os dois começam a sorrir muito alto ao mesmo tempo que o Halil Ibrahim chega e ele já vai entrando, e a Ieda fala que eles dois estavam falando justamente sobre ele. Ele pergunta a ela se é mesmo, então quer dizer que eles estavam ali sorrindo dele, é isso mesmo? Ou alguns dizem a ele que ele não se preocupe, que ele fez apenas um comentário tolo ali e a Ieda estava sorrindo disso. O Halil Ibrahim ele não tá muito bem não, já vai questionando a Ieda para que ela conte para ele o que é que eles estavam ali contando, que estava rindo tanto, porque ele quer saber e sorrir também. Ela fica calada, até um pouco assustada, e ele continua dizendo que ela conta, não fique calada porque ele precisa sorrir um pouco. Ela responde para ele meio encabulada que eles estavam rindo ali, mas era de nervoso, e depois questiona ele onde que a Zeynep está, porque acreditava que ele ia trazer ela de volta. Ele responde que a Zeynep na realidade ela não voltará mais ali. Ela começa a ficar agora encabulada e pergunta como assim, o porquê que ela não voltará e o que foi que ele fez. Ele fica calado, não responde exatamente nada, e ela continua questionando ele, dizendo que sabe muito bem que ele esconde algumas coisas ali de todos eles, mas que se ele considera todos eles ali, se eles de fato são uma família, ele deveria contar agora mesmo, eles precisam saber. Ele continua calado, alguns também olhando para ela, e ela continua dizendo que além de tudo isso, eles dois ali são a única esperança que eles ainda têm no amor. Ele responde que há coisas ali que a gente não pode contar, e ela questiona ele novamente dizendo, pressionando ele, que quando ele não conta, as coisas acabam sendo pior ainda. Ele fica em silêncio olhando para ela, e ela continua dizendo que tudo isso passa a ser pior porque ele acaba perdendo todas aquelas pessoas que ama, e ele sabe muito bem que ela sabe disso. Ela pressiona ele ainda mais, dizendo que então, se ele quiser contar alguma coisa, a sua família e seus amigos vão querer ouvir ele. Ele responde que a Zeynep continua ali sendo a sua família, e se por acaso ela quiser, ela pode conversar com ela depois. Eles ficam ali em silêncio, e ele continua respondendo que quando ela, a Zeynep, se sentir ali mais confortável, ela acreditar que já pode falar, com certeza ela vai falar com elas o que aconteceu, o que sente para todos os dois. Fica ali um silêncio total entre eles três, e logo depois o Halil Ibrahim ele se levanta e diz que não quer interromper eles dois e vai embora, e deixa ambos ali agora sem saber o que fazer.